Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. Em nosso estúdio eu recebo hoje o professor Paulo Yunes, que é mestre em Direito Penal, e nós vamos falar hoje, Paulo, sobre a responsabilidade penal do médico. Agradeço a sua presença. Primeira vez que você está vindo aqui, espero que fique freguês, né? Paulo, o que é que a gente pode entender por responsabilidade penal do médico? Bom, primeiro quero agradecer o convite, é uma satisfação enorme estar aqui, podendo contribuir com o conhecimento dos interessados em melhorar aí uma condição em que o indivíduo, através do conhecimento científico, possa se desenvolver. Em relação ao tema, a gente pode entender que o profissional de medicina, assim como qualquer outro profissional da área da saúde, frente à legislação, frente ao ordenamento jurídico vigente, e aqui mais especificamente em relação ao direito penal, ele possui alguma responsabilidade no seu exercício profissional, no exercício do seu mistério, à medida em que há tipos penais, há delitos, contravenções penais que versam sobre o seu atuar. De modo que a gente pode dividir essa responsabilidade em uma responsabilidade de cunho geral, porque esse profissional pode recair sobre outras tipificações penais, outros delitos, como por exemplo um crime de lesão corporal culposa, ou até mesmo um crime de homicídio culposo. Isso você está falando no exercício profissional. No exercício profissional. Atendendo o cliente que está com problema, ele pode errar. Exatamente. E causar uma lesão ou mesmo causar a morte. Isso. É o que é chamado pela mídia de erro, né? É o que é chamado pela mídia de um delito em que o médico, por imprudência, negligência ou imperícia, ele acaba cometendo um erro. Não é? Vamos começar por aí, diferenciando o que é a negligência, o que é a imprudência e o que é a imperícia? Isso. O que a gente pode entender por essa responsabilização de ordem penal é no sentido de que a totalidade, se não a maioria dos delitos, é punível a título de dolo. E entende-se por dolosa conduta aquela em que o indivíduo tem a intenção de praticar o crime, enfim, com vontade livre e consciente, ele alcança o resultado desejado. Então ele conhece o que ele quer fazer, ele tem em mente aquilo que ele pretende e ele se dirige a realizar isso. Nessa situação, a gente até poderia dizer que esse profissional se igualaria a qualquer outro bandido, a qualquer outro criminoso. Mas quer dizer que ele quer matar. Exatamente. Ele pega o paciente, ele odeia aquele paciente, ele quer matar o paciente e tem a vontade mesmo dirigida ao fim, que é o homicídio. Aí ele se iguala a qualquer... Exatamente. O que é mais reprovável é que esse indivíduo se vale da sua profissão para praticar o delito. Então são raríssimos os casos nessas condições, a ponto da gente encontrar na literatura, encontrar na jurisprudência situações muito específicas. Seria, por exemplo, o caso de alguém pagar o médico para matar alguém? Pode ser. Também o médico ser utilizado aí como instrumento para prática como de um crime. Um terceiro, para a prática criminosa. Eu me lembro de um caso que recentemente apareceu na mídia de uma profissional, se eu não me engano, na cidade de Jundiaí, que atuava junto à UTI de determinado hospital. E essa profissional, levando-se em consideração as condições precárias e também uma pressão muito forte dos planos de saúde, ela abreviava a morte dos pacientes a fim de que pudessem ser alocados esses leitos com algum interesse, um interesse escuso. Então a gente poderia dizer que ela teria agido com dolo à medida em que, pelo menos, um dolo eventual, que é aquele em que a pessoa assume o risco de produzir o resultado, não é? Ao invés de desejar diretamente o evento morte ou até mesmo a ocorrência de um dano à integridade física ou à saúde do indivíduo. Então também é possível essa variação relacionada ao dolo indireto, ou dolo eventual, que a lei traduz como sendo
uma vontade não desejada, não é? Mas à medida em que as circunstâncias se encontram daquela forma, essa pessoa acaba se inclinando à prática criminosa pelo simples fato de que assumiria o risco de produzir o resultado. Você está falando daquele caso que entra lá na UTI e desliga o aparelho, ou manda desligar, ou dá uma injeção que sabe que vai provocar a morte. Essa seria o cenário disso que você está descrevendo. Isso, dolosamente seria essa a conduta. Você acredita que isso ocorra? É uma coisa que ocorre? Você tem dados sobre isso? Não, eu acredito que isso aí é muito difícil de ocorrer. Mas infelizmente em alguns casos a gente encontra, alguns julgados a gente encontra nesse sentido. Isso é diferente, por exemplo, do que se chama ortotanásia? É diferente. Né? A eutanásia seria a forma ativa desse evento morte, que seria uma forma ativa. Quando se fala em eutanásia, se fala em um homicídio piedoso. Então, diante das circunstâncias, não é, a pessoa se sensibiliza e age buscando o evento morte. Ela se sensibiliza com a dor do paciente e age buscando o evento morte. Então seria um homicídio que também piedoso. Não é aquele primeiro caso, que a pessoa foi lá desligar o aparelho porque ela tem um outro interesse. Um interesse escuro, exatamente. Então já são vários casos que a gente está vendo aqui. São várias situações distintas. Tem aquele que vai lá e desliga o aparelho porque ele precisa liberar aquela vaga e ele tem alguma ordem ou algum interesse em fazer isso. Aí é um homicídio. Que são mais raros, são casos mais raros. É nessa situação que eu digo que o indivíduo que se vale da sua profissão teria uma conduta muito mais reprovável do que um criminoso comum até, por que não? Né? Porque ele se valendo da sua profissão, ele teria uma facilidade maior para ter acesso, etc. E a pessoa está mais indefesa e vulnerável, né? Porque está ali deitada na cama, cheia de canudinhos. Isso, a vulnerabilidade é grande. Muito grande. Muito grande. Entendi. Aí essa segunda hipótese que você está falando é o médico que faz isso porque tem pena, o homicídio piedoso, né? É o homicídio piedoso. O que acontece hoje muito nos hospitais do nosso país é a questão da ortotanásia. Isso, que já é uma outra coisa. Já é uma terceira situação. Né? Enquanto a eutanásia se trata de uma conduta ativa, né? Ou seja, a pedido daquela pessoa ou de seus familiares, esse profissional ou qualquer outra pessoa, né? Age levando à morte esse indivíduo por questões piedosas, obviamente, e há alguns países que toleram e que aceitam, não criminalizam esse tipo de conduta, como por exemplo a Holanda. Já numa segunda situação a gente pode encontrar aí, e encontramos bastante, a ortotanásia, que seria uma modalidade omissiva, né, relacionada ao evento morte. Então, a ortotanásia, por enquanto, não está descriminalizada. Mas no projeto de Código Penal, que tramita no Congresso Nacional, há um item descriminalizando a conduta da ortotanásia. E também uma criminalização mais branda em relação à eutanásia. No entanto, é difícil de ser aprovado o Código Penal, em razão de outros fatores, né, que influenciam, uma questão social, uma questão cultural, religiosa, etc, etc. Mas em relação à ortotanásia, a gente observa que nos hospitais, ela vem se dando, ela acontece quando o médico contata os familiares e diz que não há mais o que ser feito. Não é? Há uma limitação científica, não é? E esse profissional acaba requerendo um posicionamento. Ele deixa a pessoa morrer, isso. Requerendo um posicionamento, exatamente. É o que a gente chama de a doença seguir o seu curso normal. Né? Quer dizer, não vai usar métodos extraordinários para sobreviver. Que seriam paliativos, né? Porque a própria ciência não dá mais conta de resolver aquela situação. Um exemplo disso seria quando o paciente, por exemplo, em estado terminal, vou falar um caso que eu vivenciei, com câncer em estado terminal, a pessoa para de bater e aí o médico não reanima. Exatamente. O que tem muito é isso, acontece muito. Não reanima. Né? A família já deixou avisado, a hora que a pessoa realmente parar, não reanima, porque a própria natureza se encarregou dessa finalização. Isso, né? É seguir o curso normal da doença. Apenas não houve métodos extraordinários para prolongar a vida, mas não houve uma intervenção ativa no sentido de
de encerrar. Agora, nesse momento, nós vamos aplicar uma substância ou... Isso. E é interessante a gente raciocinar em cima disso com um foco de luz penal, um foco de luz na área criminal, com o ordenamento jurídico que nós possuímos, porque a gente pode concluir que esse tipo de atitude, havendo a anuência dos familiares, ou até do próprio indivíduo anteriormente manifestada em cartório, etc., etc., que já é possível, já é permitido, né, uma declaração de última vontade, pela não intervenção de determinados procedimentos ou medicamentos, é que não há uma reprovação social tamanha que recaia sobre a conduta de quem se omitiu, a ponto de entendermos por uma responsabilização de ordem penal. Uhum. Então, é isso que torna viável, é isso que torna possível esse tipo de comportamento atualmente. Também, Paulo, por trás disso existe a questão dos princípios, não é? Porque existe, de um lado, o direito à vida, mas é o direito, não é a obrigação, né? A gente Exatamente. não tem a obrigação. É complicado, às vezes o aluno não consegue entender muito bem isso. Você tem o direito de viver, então, enquanto você está vivo, ninguém pode tirar a sua vida, mas você não tem obrigação. É por isso até que as pessoas podem tentar o suicídio, se não conseguirem também, não tem pena. Esse tipo de interpretação é feito sim, né, em âmbito penal, à medida em que você não encontra na legislação a impossibilidade de se retirar a própria vida. Não há criminalização nesse sentido. Então, se eu não quiser tomar um tratamento, tomar um remédio, fazer uma quimioterapia, eu quiser morrer, eu posso. Não sou obrigada a viver. Isso, mas aí já há uma... eu entendo que o direito penal já começa a ser permeado pelos princípios bioéticos, pelos princípios de biodireito. Que aí tem a dignidade humana também. Exatamente. Porque, de repente, não interessa para a pessoa mais viver uma vida numa cama, vegetativa ou com dor. A pessoa não quer viver mais, porque aquilo já se tornou indigno, né? Sem dúvida. Hoje se raciocina a morte, né, como um contraposto, não é, viável ao indivíduo em relação à questão da vida digna e não em relação à dignidade humana única e exclusivamente, não é? A gente observa que se a gente for fazer um raciocínio penal puro e simples, voltado à dogmática penal, garantista, etc., a gente não pode, em hipótese alguma, deixar perecer esse bem de relevante valor social que é a vida. Então a gente encontra todo um ordenamento voltado à tutela, à proteção desse bem. No entanto, se contrapor, não é, a esse bem em alguns momentos, em momentos específicos, voltados aí a uma interpretação relacionada a essa dignidade da vida, não é, a gente consegue estabelecer alguns critérios positivos para essa tomada de atitude, como esse que eu acabei de dizer relacionado à ortotanásia, né? Uhum. Na verdade, a ortotanásia ela se contrapõe à distanásia, não é? Distanásia é essa que seria o prolongamento da vida, não é? A qualquer preço, a qualquer custo. Seria manter, por exemplo, uma pessoa que já teve morte cerebral ligada ainda ao aparelho, ou aí já se considera que a pessoa está morta? A literatura... Isso é uma questão difícil também, difícil, né? Precisar. É difícil, porque a gente não pode generalizar, né? Por isso que alguns autores sustentam nesse evento morte, ou nessa fase final, uma ética privada e não uma ética pública, não é? Atribuindo responsabilidade ao próprio indivíduo que detém a vida, que fugiria um pouco aí da doutrina penal que eu vinha dizendo, no sentido de que esse bem, como um bem de relevante valor social, deveria ser tutelado e defendido a qualquer preço. Uhum. Então, realmente, é uma questão bastante difícil, né? O momento em que a vida começa e o momento em que a vida termina. São dois pontos, são dois marcos e que existe divergência ainda com relação a isso. Quando a gente pensa assim, não estou dizendo nem no direito brasileiro, eu estou dizendo assim, mundo afora, né? A questão de quando começa a vida. O início de vida para as ciências jurídicas no nosso país está atrelado a um conceito das ciências médicas, em que com a concepção dos gametas e a viabilidade de desenvolvimento, não é, desse óvulo fecundado, a gente pode falar que se inicia. Ou antes da implantação? Seria com a anidação, né?
Anidação é quando faz o ninho ali. Exatamente, é quando ocorre útero. na parede do útero, né? Aninha-se o óvulo fecundado na parede do A útero. partir dali tem vida. A partir dali E a considera-se pílula com do dia vida. seguinte, então? O entendimento que se faz é que a pílula do dia seguinte, ela não alcança o óvulo fecundado após o aninhamento. Só antes. Exatamente, ela se antecipa. Porque leva um tempo para aninhar. Exatamente, leva-se um tempo. Então, quando há alguma interferência anterior, não é, a essa anidação, a gente não pode falar em um evento morte ou qualquer coisa então nesse não sentido. seria o método abortivo, né? Não seria um método abortivo. Que é o que a gente ouve dizer. Entendi. Exatamente. Aí depois que implantou, a partir daí, qualquer tipo de interrupção artificial é considerado um aborto. O aborto, na verdade, ele é definido como a interrupção da gravidez com a consequente morte do produto da concepção. Então é preciso que esse binômio esteja presente naquele evento, né, naquele acontecimento. Então não é suficiente que ocorra a interrupção. Se esse indivíduo nasceu com vida, não podemos falar em um aborto. Imaginemos uma gestação já adiantada. Ainda que precoce o nascimento, se esse indivíduo nasceu com vida, não há que se falar em um aborto consumado. Mas ele nasceu com vida, mas morreu depois, então aí é aí outro tudo tipo. bem, aí está dentro... Não, aí considera-se ainda. aborto, porque aí está dentro da cadeia causal, né? Ou seja, a ação e omissão foi desferida quando esse indivíduo ainda estava em formação no útero materno. Aí sim. Agora, de um outro lado também, só a morte do produto da concepção, sem que haja essa interrupção, pode não caracterizar um ilícito penal. Ele pode advir, essa morte pode advir de várias maneiras, várias causas. Não é? O médico que, por exemplo, faz o aborto, ele é sujeito à sanção penal. Exatamente. Assim como a mãe. A mãe também. Se ela anuiu, tem tipificações penais distintas que atribuem responsabilidade não só a esse terceiro, mas também a gestante, que com o consentimento ou sem o seu consentimento, acabam por realizar esse procedimento. É diferente com o consentimento da gestante e sem o consentimento da gestante. É diferente. Por exemplo, se a mãe manda fazer o aborto e a gestante não queria, nem sabia o que estava acontecendo. É uma situação. É uma situação. A mãe, da gestante e também o profissional que realiza o aborto, esses serão incriminados. Em tese, tipifica aí um delito. Agora, essa gestante, por vezes, vamos supor que seja uma menina nova e não tenha conhecimento, e a mãe diz que vai levar lá ao médico para que faça um exame pré-natal, ou inicie esse exame, e chegando lá ela sofre esse procedimento. Obviamente que ela não tem ciência do que está acontecendo, e não anuiu. Portanto, ela não pode ser responsabilizada. A sanção pela prática. penal não tem nada a ver com a sanção administrativa, que o médico vai ter que enfrentar perante o seu conselho, nesse caso. Exato, são áreas distintas, esse profissional, ele tem um código de ética, ele precisa ter conhecimento de como funciona, quais são os limites ali no exercício do seu mistério, e certamente ele receberá uma sanção de ordem administrativa, se após a sua defesa e todo o procedimento ético-disciplinar, se concluir assim o órgão de classe. Tá. Então a gente começou a nossa conversa fazendo uma distinção entre a conduta dolosa, quer dizer que tem o desejo de provocar o dano ou de provocar a morte, a conduta culposa. Aí a gente começou a falar então da imprudência, da imperícia, e da negligência. E da negligência. E a gente estava falando sobre a diferenciação. Isso, eu acho que aí está um interesse maior, em relação ao dito erro médico, que é uma expressão cunhada pela imprensa e que, ao meu ver, é bastante imprecisa. Entende-se por erro médico, tecnicamente falando, a conduta culposa do profissional. E a conduta culposa, ela é definida no direito penal brasileiro como uma conduta negligente, imprudente ou imperita. Então seriam modalidades de culpa que nas suas formas ativa ou passiva, é aí que se diferenciam, esse indivíduo pode agir ou não, e o resultado acontecer. Agora, é importante que a gente entenda que a culpa se diferencia do dolo na medida em que, por uma inobservância de uma regra técnica,
esse profissional, né, ou uma inobservância de cunho geral, esse profissional, apesar de haver previsibilidade, né, do resultado acontecer, ele não prevê, e muito menos o deseja. Então, esse é o comportamento culposo, não é? Ele não dirige, exatamente. Ele não deu atenção devida ao caso. Isso pode caracterizar uma imperícia, Por exemplo, né? Precisava ter pedido um exame antes e não pediu. Aí a pessoa foi fazer a cirurgia, tinha um problema, não sabia, e dá um problema aí, a pessoa morre ou fica com uma sequela. Seria um caso semelhante a isso. Pode acontecer, sim, um caso bastante semelhante nesse sentido. Então, esse profissional, ele... Aí seria uma imprudência? Ou uma negligência? A negligência é a culpa omissa, né? É o não fazer. Ele não fez o que tinha que ter feito. No entanto, como ele inobservou uma regra técnica de sua profissão, pode se encaixar na imperícia. A imperícia é a culpa profissional. É aí que ela se diferencia das outras modalidades. E ela pode ser tanto ativa quanto omissiva. Por exemplo, foi fazer uma cirurgia e furou o intestino da pessoa. Pode ter sido imprudente, né? Então imaginemos o médico que não tem cabedal suficiente para realizar determinado procedimento, né? Então imaginemos um otorrinolaringologista, né? Que diz ao paciente que ele faz uma cirurgia plástica também, né? Sem ter a especialidade, sem ter conhecimento suficiente. E aí ele acaba sendo imprudente ou inobservando a regra que, na verdade, ele não conhece. Existe todo um protocolo, né, que ele tem que seguir, pode acontecer. Isso. É difícil de apurar, né? É difícil de apurar, mas é possível. Né? É preciso instaurar aí uma investigação e ouvir os envolvidos, realizar algumas diligências, né? Perícia técnica é fundamental nesses casos, a prova testemunhal também é importante. E ao final é o promotor de justiça quem vai fazer a sua análise pela denúncia ou pelo arquivamento do feito. Né? Eu acho que o que precisa realmente é um investimento maior no estudo da ética, por parte não só das faculdades de direito, mas também das faculdades ligadas à área da saúde, para que isso seja um pouco mais fortalecido. Não sei, sobre isso nós vamos conversar daqui a pouco. Ok. Nós vamos dar um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fique por aí.